E agora eu chamo a sua atenção para o resultado de uma pesquisa que assustou psiquiatras e especialistas em comportamento. Aumentou em quase 7% o número de internações e de mortes de pessoas com mais de 55 anos por causa do consumo excessivo de álcool. Na reportagem da Samara Bastos, você vai conhecer o depoimento de um paciente que enfrenta o alcoolismo, uma doença crônica que não tem cura, mas que pode ser combatida com terapia e muita ajuda da família. Acompanhe. A situação parecia estar sob controle. Só parecia. É sempre aquele, eu vou deixar para amanhã, não, hoje eu consigo, hoje eu vou beber controladamente, mas com o tempo você vai vendo que não funciona. Faz 3 meses que Antônio está internado nesta clínica para dependentes químicos. Ele prefere não mostrar o rosto. Aos 55 anos, confessa que a bebida o acompanha desde os 14. De forma controlada, segundo ele. Mas nos últimos 7 anos, já perto de se aposentar, passou a exagerar nas doses. O álcool, ele é bem assim, enquanto você está tomando, conversando e tal, você não sente assim aquele desequilíbrio, né, na hora. Você vai sentir isso depois, você está ali sentado, tomou 1, 2, 3, aí quando você vai levantar, você fala, nossa, exagerei, né? E isso quando eu conseguia, né, levantar, sair, caminhar, despedir, né, pagar minha conta e tal e ir para casa. Ele trabalha como agente socioeducativo da Fundação Casa, em São Paulo. Pelo menos 4 vezes na semana, o fim do expediente era no bar. Começava com uma rodada de cerveja entre os amigos e terminava com inúmeras doses de conhaque. Muitas vezes cheguei em casa sem saber como cheguei, né? E aí o pior de tudo é no outro dia é aquela ressaca moral que você tem de não saber, meu Deus, como que eu cheguei em casa? Será que eu briguei com alguém? Será que eu prejudiquei alguém? O que eu fiz? Como que eu cheguei aqui? Por muitas vezes, o papel se inverteu. Foi a filha mais nova quem teve que cuidar do pai. Ele já chegava em casa super tarde e super alterado. Então, às vezes eu ficava esperando ele na sala e aí quando entrava com o carro eu já desesperada para ver o que tinha acontecido. E ele me ajuda, não consigo descer, e aí tinha que pegar, e aí pedir ajuda para minha mãe muitas vezes também. Então, era terrível. Uma pesquisa recente apontou um crescimento de quase 7% no número de internações de pessoas com mais de 55 anos por causa do consumo em excesso de bebida alcoólica. Segundo este psiquiatra responsável pela pesquisa, são 3 fatores que desencadeiam o alcoolismo na terceira idade. A falta de trabalho, seja pela aposentadoria ou desemprego, a perda de um ente querido por morte ou separação e a percepção do fim da vida. Eles começam a aumentar a ingestão de álcool como se fosse um remédio, como se fosse uma muleta, como se fosse um antidepressivo. Esse é o conceito da dependência do álcool. A pessoa ela precisa do álcool porque, como ela está dependente, se ela não tiver o álcool, ela se sente mal. Quando começa a descer a dosagem de álcool no sangue, a alcoolemia, ela fica um pouco ansiosa, um pouco angustiada, um pouco trêmula, suando frio, a pressão arterial aumenta, falta de ar. Ela vai lá e usa o álcool como remédio. Outro dado da pesquisa que assustou os especialistas é o aumento do número de mortes em decorrência do álcool. Beber na terceira idade eleva os riscos de saúde, causando danos aos sistemas nervoso e cardiovascular. O corpo dessa pessoa na terceira idade já está sofrido, já está comprometido, o fígado já não funciona da mesma forma, né? O cérebro está num outro processo, não está mais naquela fase de expansão. Os músculos funcionam menos, os ossos ficam mais porosos, o álcool ele entra como se fosse um spray, ele pega no corpo inteirinho e vai atacando isso de forma muito mais intensa. A internação do Antônio aconteceu por vontade própria. A vergonha dos amigos e da família o fez querer mudar de vida. Um dia que eu sofri um apagão, né? E
na minha folga eu dormi, aí eu acordei, eu não sabia o que tinha feito, né, tudo. E aí eu fui no bar onde eu frequento, né, tudo. E aí todas as pessoas me olharam assim, sabe, tipo, com medo, né. Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei sem graça. Aí cheguei e chamei o dono do bar. Aí eu falei, né, eu fiz alguma coisa de errado, né, e tal, não sei o quê. E aí eu recebi sabe assim, nossa, pra mim aquilo foi como se fosse uma facada, sabe, assim, no coração. Ele falou, poxa vida, você não é homem? Você bebe e não lembra do que você fez? Aí aquilo pra mim, assim, sabe, nossa, me arrasou, acabou comigo. Aí eu falei, não, chega, eu não quero mais sofrer. A coragem que o nosso entrevistado teve, em geral, não é a mesma da maioria dos idosos. Segundo os especialistas, o dependente do álcool não percebe ou não admite que está bebendo além da conta. É a família que precisa ficar atenta aos sinais da doença. A família é o ponto principal, é a primeira forma que a gente tem de considerar se aquele idoso ele está em uma condição de alcoolismo ou não. A família vai retratar isso para a gente. Será se esse familiar está mais agressivo, está mais hostil, o sono dele está muito alterado, ele tem negado a dieta muito mais do que o normal para o idoso, porque daí o álcool tira a fome. Então ele vai parar de comer e ele vai ficar deficiente nutricional. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque nós estamos do lado dele, o que não vai faltar é amor, carinho, compreensão e bastante, sabe, afeto, enfim. Com este suporte, basta ter força de vontade. A luta é diária, mas a retomada do controle da vida pode estar muito perto. Eu sou uma pessoa doente, mas que eu tenho possibilidade, eu tenho todas as chances de voltar ao meio social, de voltar à minha vida e de uma forma muito melhor, sóbrio, sem ressentimento, sem mágoa. Daqui pra frente, vida nova, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.